Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos estudar hoje semelhança de figuras. É uma sequência aí do teorema de Tales, o teorema das bissetrizes e uma sequência aí desse nosso capítulo 9, segmentos proporcionais. Tá? Nós vamos ver o que seria semelhança de figuras. Duas figuras são semelhantes quando têm a mesma forma em suas medidas correspondentes proporcionais. Então, por isso que eu estou aqui no capítulo de proporcionalidade, né? Ou segmentos proporcionais. Então, se ele tem medidas proporcionais, tá? Então, eu tenho uma semelhança, ok? Isso significa que existe uma proporção constante entre elas, ok? Isso são chamados de figuras semelhantes. Vamos lá. Aqui eu tenho uma figura A com 2h de altura e uma figura... São figuras, né? Figura A tem uma com 2h de altura e uma proporção menor, né? Com 1h de altura, né? Sabendo que esse aqui é o dobro do tamanho dessa em todas as medidas, tanto no braço, é o dobro do tamanho, a cabeça, né? Esse desenho aqui do Cristo Redentor. Duas plantas não tem medidas, mas dá para entender, né? Que elas são exatamente... A imagem está um pouquinho ruim, né? São proporcionais aí em tamanho. Vamos para a próxima página. As figuras geométricas são semelhantes quando existe uma igualdade entre as razões do segmento. Então, o que eu vou analisar aqui? Eu vou analisar as razões que nesses segmentos, ok? Vamos ver uma figura geométrica aqui, nesse caso. Então, eu tenho aqui um barquinho, né? Aí você percebe o tamanho da vela. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui só tem 1, 2. Então, você já percebe que é o dobro, ó, 6 unidades. Aqui são 3 unidades, o dobro. Exatamente todas as medidas têm o dobro do tamanho. Aqui a base, ó, do barquinho tem 1, 2, 3, 4. Aqui só tem 2, metade. Ok? A altura do barquinho total é 3 unidades. Aqui já são apenas... são 6, aqui já são apenas 3. Então você percebe que a razão do menor para o maior é 1 sobre 2. Ou do maior para o menor é 2 sobre 1, né? Tanto faz. Lembra que a razão vem o número que vem primeiro fica em cima e o seguinte embaixo. Então, se for do maior, o 2 vai ficar em cima, tá? E o 1 embaixo, ou vice-versa, ok? Sempre simplificando, né? Porque eu percebo aqui, ó, olha, vamos lá. A base do barco, do menor é 2, do maior é 4. Simplificando, 1 sobre 2. O outro, o menor é 4, o maior é 8. Simplificando, dá 1 sobre 2. A altura, o menor é 3, o maior é 6. Simplificando, dá 1 sobre 2. Então, eu tenho essa razão de 1 sobre 2, ou ele é 2 vezes maiores. Ok? E quando for um polígono, então vamos lá. Eu comecei com a proporção de figuras, tá? Depois de figuras geométricas e agora de polígonos. Quando o polígono ele vai ser semelhante? Vamos analisar aqui. Quando ele respeitar essa razão das medidas, como eu faço isso? Primeiro, eu quero saber se esses dois polígonos eles são semelhantes. Então, eu vou pegar o lado maior. Qual é o lado maior desse aqui? 6, 3,6, 3, 5,7. Professor, é 6. Então, eu vou pegar o maior aqui. Qual é o maior? 4, 2,4, 2, 3,8. É 4. Então, eu já vou pegar e colocar 6 está para 4. Posso até simplificar, não tem problema nenhum, tá? Vai ficar 3 para 2. Simplificando por 2, tá, gente?
Então, eu preciso ter essa mesma razão aqui, 3 para 2, em todos os outros lados, tá? Seguindo essa ordem. Vamos pegar o menor? 2, 4, 2,4, 2, 3,8. Então, o menor é o 2. Automaticamente, o menor, não preciso nem pensar muito aqui, é o 3, né? 3,6, 5,7, 3. E se você pegar aqui, e tem que respeitar a minha regra, eu peguei, vamos colocar aqui, do maior, maior para o, tá letra minúscula, menor. Então é 6. Se eu pegar o menor lado, ele já vai estar aqui, ó, nesse padrão, ele já vai estar, o maior é 3, né, do maior para o menor é 2. Já está igual, ó, beleza. Então aqui eu estou me referindo ao maior lado e aqui eu estou me referindo ao menor lado. Ok? Já está, aí percebe, ó, já deu a mesma razão. Beleza. Só que isso não posso afirmar que ele é semelhante, quando eu só consultei, eu só vi, eu só comparei dois lados. Se é um quadrilátero, figura com 4 lados, eu tenho que comparar os 4 lados. E os 4 lados, eles têm que seguir a mesma proporção ou têm que seguir a mesma razão ali entre eles. Ok? Vamos lá. Então, eu vou pegar 2,4 com 3,6. Vamos seguindo? Então, é um dos lados intermediários. Eu estou pegando o maior, tem que respeitar essa regra. Olha como é que eu respeito essa regra. Porque se eu pegar o 2,4 e colocar primeiro, eu não estou seguindo a mesma regra dos outros dois de cima. Qual é a regra que eu segui nos outros dois de cima, professor? Eu peguei o maior lado no numerador e o menor lado no denominador. Professor, eu posso inverter? Pode, desde que você inverta tudo, ok? Então você vai fazer o seguinte, vai pegar 3,6 sobre 2,4. Aí eu vou simplificar. Todos os dois têm uma casa decimal em cima, uma casa decimal embaixo, então vai ser 36 sobre 24. Posso tirar a vírgula. Vou simplificar por 12. 12 é o direto, né? Posso simplificar por 6, etc. Por 12. Vai dar 3 em cima e 2 embaixo. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 24. 12 vezes 2, 24, perdão. Então percebe-se que, olha, já bateu no lado maior, já bateu no lado menor, já bateu em um dos lados intermediários. Se eu vejo o seguinte, e está tranquilo, está igual, está batendo, está tendo essa razão de 3 por 2, eu posso afirmar que a figura é semelhante. Vamos lá. O último teste aqui, porque é o último lado, 3,8 e 5,7. Lembrando que o lado maior é em cima, 5,7 sobre 3,8. Primeira coisa para simplificar, vamos tirar a vírgula. Eu tenho que igualar as casas decimais. Se eu tenho uma casa em cima e uma embaixo, eu posso tirar a vírgula. Se eu tenho uma em cima e duas embaixo, eu tenho que completar com 0 para as duas ficarem com 2 e assim sucessivamente. Então vai ser 57 sobre 38. Beleza. Show de bola. Simplifico por quê, professor? Cara, você vai ter que simplificar aí, vamos lá. 37, 57 e 38. Não dá por 2, só dá o de baixo. Por 3, só dá o de cima. Ok? Por 2, só dá o de baixo. Por 3, só dá o de cima. Isso aí... Você vai simplificar 19, eu acho. Só uma continha aqui, 19 vezes 3. Joga aqui na calculadora. — 19 vezes 3 dá 57. 9 vezes 3, 27. É isso aí.
19 vezes 3. Vai ter o número primo, 19, né? Por isso que gerou uma dúvida. 57. Então, vou simplificar por 19, ou melhor, 57 dividido por 19 dá 3. Show de bola. Dividir por 19, hein? Lembra que para simplificar eu vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. 38 dividido por 19. 2. Beleza. Pronto. Agora sim eu posso afirmar que essa figura é semelhante porque todos os seus lados seguem a mesma proporção, seguem a mesma razão. Ok? Vamos seguindo então, gente. Observe que os ângulos correspondentes à linha, a linha daqui, o A é daqui, a linha, B, B', C, C' e D, D'. Eles são congruentes, tá? Então vamos lá. Numa figura semelhante, eu tenho lados proporcionais e ângulos congruentes, tá? Você tem que ter cuidado, tá? Eu já falei isso no último vídeo, mas é importante a gente ter esse cuidado. O lado maior está exatamente de frente, para o ângulo maior. O segundo maior é esse, então vai estar aqui, esse D é o segundo ângulo maior. O ângulo menor está aqui, de frente para o lado menor. Isso é uma regra, tá? O ângulo maior para o lado maior. Como elas são semelhantes, esses ângulos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Vamos supor aqui que esse ângulo aqui do B seja 70 graus. Esse B aqui também vai ter 70 graus. B, esse B tracinho, ou B' que a gente chama, ele vai ter 70 graus. Ok? Vão ter a mesma medida. Todos os ângulos vão ter a mesma medida e todos os segmentos vão ser proporcionais. Se eles tivessem a mesma medida dos segmentos, seriam figuras congruentes, figuras com todas as medidas iguais. Mas não, são semelhantes, onde os lados seguem uma proporção. Porém, os ângulos são congruentes, tá? E anota isso aí muito importante. Os ângulos são congruentes, tá? Os lados correspondentes a gente chama de homólogos, ok? Mas você vai ouvir mais falar correspondentes, são proporcionais, tá? Vale lembrar o que é proporcionais. Proporcionais é segmentos proporcionais é que seguem a mesma, tá, igualdade entre as razões, tá? São razões que seguem essa mesma igualdade. E aqui está todo o cálculo, né, bonitinho, simplificando tudo, passo a passo, igual eu fiz aqui, bem detalhadamente aqui na figura de cima, tá? Então, esse polígono ABCD é semelhante ao polígono A', B', C', D'. Ok? E é interessante, tá? Independente de ser A e A, pode ser outras letras, eu tenho que ver essa semelhança. Partindo da onde, professor? Eu tenho duas coisas para partir já agora que eu já expliquei para vocês. Eu tenho que ter os ângulos correspondentes, congruentes, e os lados correspondentes proporcionais. São as duas formas de eu ver que a figura, que o polígono é semelhante. Vamos lá? Vamos seguir? Eita, foi muito. Eu tenho a razão dos dois lados correspondentes em um polígono semelhante, denomina-se razão de semelhança, ou seja, tá? É aquele famoso K, né? Aquela constante K. K vai ser essa minha razão simplificada, ok? Naquele caso ali de cima, foi 3 meios, né? Por que 3 meios? Porque eu coloquei, vamos colocar aqui, o meu K ali em cima foi 3 meios, porque eu coloquei o maior
pelo menor. Toda hora meu dedo tá ruim aqui. Maior pelo menor. Aí deu 3/2. E por que aí, lembra, professor? Botou 2/3. Porque aqui ele está fazendo o menor pelo maior, tá? Estou trocando os M's ali para ficar mais fácil de entender. Então, quando eu coloco o menor na frente, eu vou botar o menor no numerador, tá? E o maior no denominador, embaixo, ok? Vamos partir para essas propriedades. Se dois polígonos são semelhantes, então a razão entre os seus perímetros é igual à razão entre as medidas dos dois lados homólogos qualquer dos polígonos. Então vamos lá. O que ele está falando nisso aqui? Polígono é semelhante, então ele já está afirmando que os dois polígonos são semelhantes, ok? Se eles são semelhantes, todos os lados correspondentes, aqui, ó, quando a figura está assim na mesma posição, é bem fácil você identificar os lados correspondentes. Mas caso uma esteja inclinada, tá, ou coisa parecida, aí já vai ficar mais difícil de você identificar, tá? Mas tudo bem, vamos seguindo. Ele fala que se esses lados, eles têm essa razão, essa mesma razão, aquele Kzinho lá de cima, tá? No perímetro, o que é perímetro? Soma de todos os lados. Esse perímetro também vai respeitar essa razão, esse K. Então, eu posso utilizar tanto qualquer lado para respeitar esse K, ou também o perímetro da figura menor, o perímetro da figura maior. Está sempre respeitando isso quando eu estou falando de polígonos semelhantes, ok? Como aqui está afirmando, né, que os polígonos são semelhantes. Esse tio aqui sem vogal é o símbolo de semelhança, ok, gente? O símbolo de semelhança, tá? Os perímetros desse polígono podem ser assim representados. Então, a soma de todos, ok? E a soma de todos os do polígono maior. Tá? Então, se eu colocar a soma do maior, e está dando um exemplo aqui, a soma do menor é igual, a razão é a mesma, se eu pegar cada lado desse separado e colocar, tá? Às vezes fica difícil entender. Outro detalhe que eu quero colocar aqui, principalmente o pessoal que está estudando para concurso, tá? 2P não quer envolver, vamos fazer o quê? 2P indica perímetro. Ah, não, um P não, são 2 P's. Um P só indica semiperímetro ou metade do perímetro. Ok? Um P indica semiperímetro ou a metade do perímetro, né? Vou baixar um pouquinho aqui para a gente ler. Vou finalizar aqui com um exemplo, tá, gente? Depois desse exemplo, vem os exercícios. Tá, os lados de um triângulo medem 3,6. Deixa eu marcar aqui cada lado. 3,6, 6,4 e 8. Outra coisa muito importante, tá? Se preocupar com a unidade de medida. É lógico que você vai ver sempre com a mesma unidade. Sempre não, na maioria das vezes com a mesma unidade. Mas toma cuidado com a unidade de medida. Porque se falasse decímetro aqui, você sabe que o decímetro ele já corresponde a 10 centímetros. Então já vai ter uma diferençazinha aí básica. Esse triângulo é semelhante a um outro cujo perímetro é 45. Observe-se que eu falei de um menor aqui, analisando, com as medidas 3,6, 6,4 e 8, e um outro com perímetro. Então aqui eu falei perímetro, e nesse triângulo aqui,
eu não falei perímetro, ok? Mas dei os 3 lados, então automaticamente eu posso calcular o perímetro, tá? Qual seria esse perímetro? 3,6 mais 6,4 mais 8. De boa. Então vai ficar 9. 9 com 6. Não, primeiro, 4 com 6, 1, certo? 4 e 6, 10. Mais 8, 18. 18,0, né? Mas a gente vai botar 18. 18 centímetros é o perímetro desse. Então, quando eu for fazer minha relação, eu vou descobrir esse meu K em cima de 18 sobre 45. Entendeu? 18 sobre 45. Porque eu estou fazendo uma relação entre perímetros. Apesar de ele não me deu o perímetro, mas ele me deu cada lado ali específico, ok? Quando eu simplifico para determinar esse meu K, vou simplificar ali por 3, dá 9 por 9, né? Por 9 dá 9 vezes 2, 18, 9 vezes 5, 45. Então, eu achei o meu K já simplificado bonitinho, né? 2/5. Então, já sei que existe essa relação e eu tenho que basear aqui, eu vou colocar aqui qual foi a relação que eu tirei. Eu tirei do menor, ali do primeiro, está em letra minúscula, menor para o maior. Ok? Fiz a relação ali do menor para o maior. Aí eu sigo ali na minha semelhança. Então, vamos lá. O maior, do menor para o maior. Então, o menor, vou pegar 2 sobre 5, que é o meu K, minha relação. Aí eu quero achar o primeiro lado. O primeiro lado, no menor, é 3,6. E no maior, professor? O maior é X, vamos botar X, né? O primeiro lado. Percebe-se que 3,6 é o menor, estou colocando sempre em cima. E X é o maior. Beleza. Multiplicando cruzado, isso aí dá quanto, professor? Vou aumentar aqui para ficar mais fácil, até para vocês copiarem depois. Ou copiar durante a aula. Multiplicando cruzado vai dar 2x igual 36 vezes 3,6 vezes 5, 6, 3, 15, 18. 18. Nenhum mistério, já achei x igual a 9. Pronto, ó. Achei o primeiro lado, 9. Aí eu vou para o segundo. 2 sobre 5 é igual a 6,4 sobre... Vou botar um outro x, vou botar y só para mudar, né? Então vai ficar o quê? 2y é igual a 5 vezes 4, 20. 5 vezes 6, 30, 32. Dividido por 2, y é igual a 16. Então, já achei o segundo lado. Vamos para o terceiro e último lado, que é o maior de todos, né? Sobre 5 é igual a 8 sobre z. Então, z. Então, eu tenho 2z é igual a 8 vezes 5, 40. Z é igual a 20. Beleza. Então, eu achei todos os 3 lados desse triângulo onde ele só me deu o perímetro. Se eu somar 20 com 16, 36, 36 com 9, 45. Bate o perímetro certinho. Por quê? Porque ele já afirma que o triângulo ou que os triângulos são semelhantes. É interessante que como ele me deu o perímetro de um, eu tenho que achar, somando os lados, o perímetro do outro, que eu vou fazer essa relação entre perímetros, ok? Então, está dizendo aqui o quê? Os lados, tá? São 9, 16 e 20. A definição de polígonos semelhantes só é válida quando ambas as condições são satisfeitas. Ângulos correspondentes e congruentes e lados correspondentes e proporcionais.
Então vamos lá. Os ângulos têm que ser congruentes, de boa, e os lados proporcionais. Apenas uma não é suficiente para dizer que os ângulos são semelhantes. Ok, gente? Eu espero que tenha ajudado. Foi bom aí estar com vocês, foi bom aí brincar aí com vocês, tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser, e tchau, tchau!